A gente até pode não saber identificar substâncias químicas no nosso dia a dia, mas pode ter certeza que elas estão presentes, seja na forma de substâncias puras simples, seja na forma de substância pura composta ou ainda na forma de misturas, quando há uma combinação entre duas ou mais dessas substâncias em um sistema. Essas misturas, como é do conhecimento de muitos, elas podem apresentar um aspecto ou dois ou mais aspectos. Apresentando um aspecto, essa mistura é homogênea. Apresentando dois ou mais aspectos, essa mistura é heterogênea. O que muita gente não sabe é que, independente dessa mistura ser homogênea ou heterogênea, existe um método, uma técnica de separação dos seus constituintes. Quer saber um pouco mais sobre separação de misturas? Aguarde 20 segundos. Quando você estuda método de separação de mistura, a gente se depara com muitos ãos: filtração, levigação, sedimentação, decantação, dentre outros ãos. E isso dificultou um pouco o entendimento desse conteúdo. Eu sei que a técnica de estudo varia de pessoa para pessoa. Tem gente que adora estudar ouvindo música, tem gente que não suporta. Tem gente que estuda só lendo, tem gente que estuda escrevendo, como é o meu caso, eu só sei estudar se for escrevendo. Mas mesmo sabendo que essa forma de estudar varia de pessoas para pessoas, eu oriento que vocês estudem os métodos de separação de mistura por meio de associação. Veja o que apresenta de igual, de semelhante entre esses métodos, alguns métodos, né? Você agrupa alguns métodos e veja o que eles apresentam de diferentes. Tenho certeza que o entendimento será facilitado. Para iniciar o nosso estudo em nossas associações, eu vou começar apresentando as técnicas de separação dos sistemas polifásicos, aqueles heterogêneos. A primeira associação que eu trago trata-se da sedimentação, decantação, sifonação e centrifugação. Para entender melhor do que se trata a sedimentação, eu trago uma mistura formada por água e areia. Você percebe que ela está meio turva. Quanto menor for a partícula de areia, mais turva e mais tempo vai levar para que ocorra a sedimentação. Passado algum tempo, essas partículas vão sedimentar. Você percebe que essa solução que eu preparei há um tempo atrás, ela está mais límpida. E aqui você vai partir para os dois outros processos citados, que seria a decantação ou a sifonação. Aí você vai poder optar por qual método utilizar. O que seria a decantação? Na decantação, você vai, com auxílio de um bastão e um outro recipiente, você vai separar essa parte líquida, no caso a parte menos densa que está acima na mistura, você vai estar separando com auxílio de um bastão. Isso seria o processo de decantação. Já a sifonação, você precisaria de um auxílio de um torçal. O que seria esse torçal? Esse caninho que você poderia estar colocando na solução. Você vai colocar na solução, cuidado para não encostar na areia. Aí você vai colocar exatamente na solução que você quer. E por meio de sucção, você vai transferir essa parte que você quer separar para um outro recipiente. Lembrando que esse recipiente que vai coletar essa parte que tu quer separar tem que ficar um nível abaixo dessa mistura que tu quer separar, ok? Isso acontece muito quando a gente quer transferir combustível de um veículo para o outro, em caso de emergência, ok? Mas cuidado na hora dessa sucção, hein? Agora, caso essa sedimentação leve muito tempo para ocorrer, que é o que acontece quando a gente vai fazer um exame de sangue, por exemplo, e quer fazer um exame exatamente na parte sólida do sangue, é necessário que a gente acelere essa decantação. Como é que a gente poderia estar acelerando a decantação? Por meio da centrifugação.
A centrifugação consiste exatamente numa rotação em alta velocidade que força as partículas sólidas a ir para o final do teu recipiente. Geralmente utiliza-se tubos de ensaio, ok? Quando se fala em misturas heterogêneas e método de separação de mistura, água e óleo são muito citadas. E aí, como separar água e óleo? É possível separar por sifonação? Sim. É possível separar por decantação? Também. Porém, existem vidrarias que facilitam esse processo, que são as mais indicadas quando você tem misturas de densidades diferentes envolvendo líquidos. Esse é o aparelho, o suporte universal, onde é acoplado aqui o meu balão de decantação. E aí o que a gente faz? Vocês percebem claramente que aqui tem a fase do óleo bem separada da fase da água. Por meio da torneirinha, a gente vai começar a tirar a parte mais densa, no caso aqui a água. Vocês podem perceber que o nível está diminuindo aí. E aí o que é aconselhado? É aconselhado você utilizar 3 vidrarias, 3 becks para coletar. Primeiro a gente vai coletar a água até um certo limite. Quando esse óleo chegar próximo à torneirinha, a gente coloca um outro frasco para pegar um pouco de água e óleo, por exemplo. Depois que caiu as primeiras gotinhas de óleo, a gente vai lá e coleta a parte menos densa, que no caso foi o óleo. Segundo a associação, levigação e ventilação, o que eles apresentam em comum? Consistem em separar substâncias que apresentam densidades diferentes. E qual a diferença que existe entre elas? Enquanto a ventilação utiliza corrente de ar para separar, a levigação utiliza água. Onde que a gente encontra a levigação? A levigação é muito utilizada em garimpos. Já a ventilação ela acontece em nossas casas quando a gente pretende, por exemplo, separar restos de palhas da baja do feijão do próprio feijão. Quem nunca viu alguém passando feijão ou milho de um recipiente para o outro? Exatamente para a corrente de ar levar essas partículas mais leves e ficar o que realmente se deseja. A terceira associação que eu faço trata-se da catação, da separação magnética e da dissolução fracionada. Algumas pessoas podem estranhar qual a relação que existe entre esses 3 processos, mas eu vou tentar explicar. Catação é um processo que consiste em separar substâncias por meio do auxílio de pinças ou de mão, dependendo do tamanho dessa partícula. Um exemplo presente no nosso dia a dia é quando a gente quer separar o feijão bom do feijão ruim. Agora, quando o nosso sistema é formado, por exemplo, por areia e limalha de ferro, que não tem como a gente catar nem por auxílio de uma pinça, o que é ideal que a gente faça? A gente utilize o outro processo chamado separação magnética. Por que separação magnética? A gente pega um ímã, esse ímã ele vai atrair exatamente as partículas metálicas presentes aqui, ok? Seria um tipo de catação, a gente está catando, só que aqui envolvendo propriedades magnéticas, essa é a relação que eu faço. Agora tu imagina essa tua mistura formada por areia e formada por sal de cozinha. O que acontece? Tu tem aqui uma mistura que não pode ser catada devido ao tamanho das partículas do sal e nem pode ser separado por meio de separação magnética, já que as duas substâncias envolvidas elas não apresentam essas propriedades. O que a gente faz? A gente vai promover uma dissolução fracionada, ou seja, a gente vai acrescentar água ao sistema. Por que recebe o nome de dissolução fracionada? Porque o sal vai se dissolver na água, enquanto a areia não. Aí depois que a gente tiver o sistema heterogêneo formado por água e sal e areia, a gente vai estar aplicando outros processos que serão explicados mais à frente, que é a filtração e a cristalização fracionada. Quarta associação: peneiração, filtração e filtração a vácuo. Peneiração, também chamado de tamização, consiste em separar partículas sólidas menores de partículas sólidas maiores. Um exemplo de peneiração está na nossa cozinha, quando a gente quer separar grãos de farinhas maiores de grãos de farinhas menores, com o auxílio de uma peneira, daí o método peneiração.
Filtração é quando a gente tem um líquido e um sólido, formando, como a gente viu, uma mistura heterogênea. A gente vai, com o auxílio de um funil e com o auxílio de um papel de filtro, a gente vai colocar esse papel de filtro no teu funil e pegar a mistura formada por água e areia e acrescentar a esse funil. O que vai acontecer? A areia, partícula sólida, vai ficar retida no papel e a tua água vai passar por esse filtro. Agora, se a tua solução ela for formada por uma mistura muito viscosa, tu vai colocar a tua solução aqui junto no funil com o papel de filtro e essa solução não vai descer. Para isso é que é necessário a filtração a vácuo. A filtração a vácuo vai ter no sistema uma sucção por baixo, diminuindo a pressão interior, fazendo com que esse líquido ele passe por esse papel de filtro e seja filtrado. Então, o que esses três métodos apresentam de semelhante? Os três métodos consistem em separar misturas formadas por substâncias de tamanhos diferentes. E qual seria a diferença entre eles? Enquanto na peneiração as substâncias utilizadas são sólido-sólido, na filtração as substâncias utilizadas apresentam-se nas fases sólida e líquida. E na filtração a vácuo é quando essa tua mistura sólido-líquido está tão viscosa que é necessário ter uma sucção para forçar essa filtração. E como separar misturas monofásicas, misturas homogêneas? Essas misturas elas são separadas por um processo denominado de fracionamento. O que é esse fracionamento? O fracionamento consiste em separar substâncias por meio de mudanças de fases. A gente já entra logo na nossa quinta associação, que trata-se da destilação simples e destilação fracionada. Qual a semelhança que existe entre elas? Que nas duas a separação ocorre por meio de variação de temperatura de ebulição. Qual seria a diferença que existe entre elas? É que enquanto na destilação simples, igual a esse sistema que vocês estão vendo na imagem, ele separa substâncias sólidas dissolvidas em líquido, na destilação fracionada a separação ocorre quando tem uma mistura formada por líquidos com pontos de ebulição diferentes. Um dos exemplos bem práticos disso é o fracionamento do petróleo, como nessa coluna que vocês estão vendo nessa imagem. Sexta e última associação: fusão fracionada, cristalização fracionada e liquefação fracionada. O que eles apresentam em comum? Seu próprio nome já fala, fracionado. Lembra fração, parte. Então, nesses três métodos, uma parte dessa mistura vai sofrer um determinado fenômeno, uma determinada variação. No caso da fusão fracionada, ele é muito utilizado quando a gente quer produzir ferro com alta pureza. O ferro na natureza ele é encontrado junto a outros metais. Esses metais apresentam ponto de fusão menor, o que faz com que esse material, essa mistura, quando é aquecida, comece a derreter, ficando só o ferro, que é a substância que apresenta uma maior temperatura de fusão. Já no caso da cristalização fracionada, ela ocorre quando eu tenho vários sólidos dissolvidos em um líquido. E quando esse líquido começa a evaporar, o sal, que é menos solúvel, começa a precipitar. Então tem como a gente separar, por meio da cristalização, vários sais presentes nessa mistura. Um exemplo de utilização dessa cristalização fracionada é na produção do nosso sal de cozinha. E o último, liquefação fracionada, é quando a gente quer separar misturas formadas por gases. Como é que a gente sabe hoje que o ar que a gente respira ele é constituído por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de gás carbônico e 0,3% de gases nobres, por meio da liquefação fracionada? Como assim? Pega-se um sistema, que é uma parte do todo, e eu vou começar a diminuir a temperatura daquele sistema. As partículas gasosas vão começar a se transformar em líquido e por meio da variação de temperatura de ebulição, eu tenho como identificar qual substância está se liquefazendo primeiro. E aí tem como a gente determinar, por meio de quantificação,
qual é a quantidade de cada substância envolvida na mistura. Esses foram apenas alguns métodos de separação de mistura, existem bem mais do que isso. E quanto mais complexa for a minha mistura, mais complexo será o meu método de separação desses constituintes. Mas antes de encerrar o vídeo, deixo aqui um desafio. O que é que irá acontecer e qual o nome desse método de separação para o sistema que eu vou montar agora? O que é que eu vou utilizar? Álcool, bastão de vidro, papel de filtro e um pincel de cor verde. Eu vou colocar aqui, formando o sistema. O papel está em contato com o álcool, mas ele não está em contato com a tinta. Então a pergunta é o seguinte: o que vai acontecer após determinado tempo e qual o nome desse método de separação de mistura? Deixa aí a sua resposta no comentário desse vídeo. Então encerramos aqui e até o próximo vídeo no canal Ao Encontro da Química. Tchau, tchau. E após por areia, a terceira associação que eu trago trata-se da catação, da separação magnética que está ligando ali a máquina.